Pode Olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário político mato-grossense e nacional. Produzido pelo site Olhar Direto, você já sabe, a cada episódio eu tenho a companhia e a ajuda de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de receber aqui o meu amigo Rafael Machado, que escreve para o caderno de política do AD. Rafa, muito obrigado por ter aceitado mais este convite e estar aqui novamente. Olá, Ayrton, eu que agradeço a oportunidade. Estava com saudade de estar aqui. Prazer retornar. Faz um tempinho já que não vinha, Pois né? é, verdade. E você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Se você quer saber informações dos bastidores, saber como são feitas as nossas gravações, é só pesquisar @Olhar Direto Oficial em qualquer uma das nossas redes. E além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio também está disponível na íntegra e em formato de áudio nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Assine o nosso canal, curta este vídeo, deixe a sua opinião nos comentários e, é claro, ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. A nossa entrevistada de hoje é natural de Concórdia, interior de Santa Catarina. Empresária há mais de 37 anos, ela e o marido tocam juntos a Buzete Pneus, uma empresa de recapagem de pneus com sede em Cuiabá. Antes de ingressar na política formal, já era referência na política empresarial. Ela lidera a Associação Brasileira do Segmento da Reforma de Pneus e é vice-presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá, onde já foi presidente por 2 mandatos, sendo a primeira mulher a ocupar esse posto nas duas entidades. Sua estreia na política aconteceu em 2020, como suplente do senador Carlos Fávaro, eleito com 371 mil votos. Assumiu o mandato pela primeira vez em 2022, durante a licença de Fávaro, e retornou ao Senado em janeiro de 2023, quando ele foi nomeado, na verdade, ministro da Agricultura do governo Lula. O nosso papo reto e direto de hoje é com a senadora Margarete Buzete, do PSD. Senadora, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vinda. Eu que agradeço, Ayrton, Rafa. É um prazer estar aqui falando com todos da audiência do Pode Olhar. Estou aqui para responder todas as perguntas que vocês têm a me fazer. Vamos falar um pouquinho da trajetória da senhora, desde da questão empresarial, quando era apenas uma questão empresarial, né? A senhora, a empresa da senhora está no mercado aí desde 1987, é uma das empresas mais bem estabelecidas da nossa capital, mas como que começou essa história, essa relação com Cuiabá? Você veja, a gente estava no Sul, Francisco Beltrão, que eu falo que eu sou pau rodado, né? Nasci em Concórdia, Santa Catarina, me criei no Paraná e estou há 37, vai para 38 anos em Cuiabá. O meu coração já é mato-grossense. Mas lá a gente também trabalhava, o meu marido trabalhava, o meu pai tinha oficina mecânica, eu me criei no meio do motorista de caminhão, e o meu marido trabalhava com lojas de pneus novos e recapadoras de pneus. Um dia ele falou, olha, eu não quero mais ser sócio, eu quero seguir minha vida, né? Ele era sócio da empresa Chico Pneus. E aí começou-se uma busca por um lugar onde a gente pudesse seguir, né? E eu falei para ele, porque o sonho do meu pai era vir para Mato Grosso. Ele tinha terras aqui em Primavera do Leste. E eu falava, não, aquilo é muito quente, eu não quero ir, não, de jeito nenhum. Muito longe muito também, longe. Eu falei para o sem Luiz. acesso. Eu falei para o Luiz, olha, eu vou para qualquer lugar do mundo, menos Cuiabá. O que restou? Cuiabá. E hoje, se tu me perguntar, não sai daqui de jeito nenhum, só se, por ironia do destino, tiver que mudar. Mas amo o Mato Grosso. Eu falo que o primeiro ano eu chorei, segundo eu reclamei, terceiro eu apaixonei e acostumei e não quis mais ir embora. E Mato Grosso é esse estado, né, onde muitas pessoas de outros estados, outras regiões se mudam, vêm para buscar essa oportunidade de se estabelecer, criar uma trajetória no profissional, né, senadora? A senhora acredita que esse perfil ainda existe em Mato Grosso? Mato Grosso ainda tem esse perfil? Existe sim, existe. Como está existindo no Piauí hoje, como está existindo em Rondônia.
O Brasil é algo que precisa realmente ser analisado e pensado, porque é magnífico. O Brasil tem muitas oportunidades. Mas foi muito difícil chegar aqui com 2 filhas pequenas, eu e o Luiz, com 2 filhas pequenas, sem conhecer ninguém, para montar uma indústria onde havia uma grande desconfiança no mercado. Porque aqui, eu falo que é um desafio para a reforma de pneus. Você tem muito calor, longas retas, onde o caminhão desenvolve muita velocidade e estrada ruim. Tudo que é péssimo para o pneu tem aqui. Então, para nós, isso é ruim, porque você precisa de uma boa carcaça para poder ser reformada. Então, foi um desafio montar uma recapadora aqui, e eu te falo com o maior orgulho, nós temos o mesmo CNPJ há 37 anos. Passando Isso, crises nacionais, dificuldades, crises nossas mesmo, de mercado, mas a gente conseguiu estar com o mesmo CNPJ até hoje, que eu acho isso um orgulho, porque é difícil. E como que foi a trajetória também para começar a atuar na política empresarial? Fazendo parte dessas associações e sendo uma voz ativa também para defender, né, os interesses e as necessidades dos empresários, em especial do Distrito Industrial aqui de Cuiabá. Veja, eu não sabia nada de reforma de pneus. Quando cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com o Luiz. Eu falo que o Luiz, eles tinham 22 lojas no Paraná e ele viajava muito. Então, a gente era marido de final de semana, né? Companheiros de final de semana, com os filhos e ele. Eu ficava em casa, trabalhava na oficina do meu pai, na retífica, e ele viajava muito, vendo as filiais e tudo. Quando a gente chegou aqui, nós começamos a morar juntos, realmente, e trabalhar juntos. Então, era 24 horas juntos. Também foi um desafio, porque não pessoal, é fácil, né? pessoal. E com 2 filhas pequenas em tempo de alfabetização. E é muito diferente aqui do Sul. Eu falo que o sulista é muito fresco, né? Ele cheio de coisa para ir para a praia, era um drama. Nossa, fazia mercado, se despedia do periquito, papagaio, todo mundo. Aqui não, tu pega a tua malinha, põe na mala, põe no avião e vai embora, porque tu está longe de tudo. Então, você cresce pessoalmente com isso. Eu comecei a aprender tudo de reforma de pneus, porque eu falei, se é para mim entrar, eu tenho que aprender. Eu fiquei, eu acho que uns 2 meses dentro da indústria, e aí eu fui para a associação, tanto a local do Distrito Industrial, porque o distrito era muito ruim. Eu lembro que eu comecei a batalhar pelo distrito quando nós tínhamos um outro presidente, acho que era o seu Francisco Almeida. Isso em que ano, mais ou menos? 2000. E aí, o Dante, onde ele ia, eu pagava 2 pessoas para segurar uma faixa, dizendo assim, o Distrito Industrial precisa de estradas, o Distrito Industrial precisa de energia, Cara, dava para fazer rafting lá dentro. Era uma coisa impressionante. E aí, o Dante um dia ficou bravo, porque foi lá onde é a Indústria e Comércio, hoje a Secretaria de Indústria e Comércio, e eles cortavam as faixas. Eu paguei 2 pessoas para ficar segurando a faixa, tanto na frente quanto atrás, sabe? E eu lembro que o seu Francisco ficou bravo comigo, porque não podia fazer isso. Falei, Chico, nós precisamos que ele olhe para o distrito. Não adianta ele vender o Mato Grosso lá fora e nós aqui dentro passando esses perrengues todos. E lá foi o Dante na segunda, isso foi na sexta-feira, na segunda-feira ele estava no distrito, fazendo uma reunião com a gente, e dali começou a mudar a vida do Distrito Industrial. Blairo foi muito bom, muito presente no Distrito Industrial. Pedro Táxi foi um desastre, mas... Também para o distrito? Para o distrito, estou falando para o distrito, tá?
E aí veio o governador O Mauro, Mauro, que conseguiu. nossa, a gente evoluiu muito também. Foi na nesse gestão do Mauro que governo. conseguiu a questão dos bombeiros, né? Do batalhão. Então, essa Foi esse. questão do bombeiro, você vê, é da época do Pentax. Com dinheiro na conta num TAC do Dr. Mauro Zac, que o Dr. Mauro Zac conseguiu, com o dinheiro na conta, eles não deram conta de fazer a licitação. Uhum. E não andou. Aí entrou o Mauro. A obra 001 do Mauro Foi essa. é essa, do bombeiro. E aí começou também, e problema na licitação, que eu falei, não, agora tem que sair. Aí nós conseguimos o batalhão da Polícia Militar, hoje está dentro do distrito. Nós temos o batalhão do Corpo de Bombeiro dentro do distrito. Nós temos o gasoduto. Sim. Ele refez todas as ruas do Distrito Industrial, asfaltou todas as ruas, revitalizou. Nós temos um convênio que está para ser feito, lâmpadas de LED, vigia mais MT. Então, eu acho que a gente vai avançando desta forma, né? Não adianta que ninguém faz nada sozinho, são parcerias. Senadora, antes da senhora, de fato, entrar para a política partidária e eleitoral, a senhora já tinha uma boa relação também com grandes lideranças, tinha uma proximidade até mesmo com o ex-governador Blairo Maggi. Foi ele o responsável, assim, por influenciá-la a tomar essa decisão de participar politicamente de partidos, discutir candidatura? Como que foi essa entrada na Eu política? sempre gostei de política, porque eu penso que tudo passa pela política. Sim. Você faz política classista, você faz política no seu condomínio, dentro da sua casa, com a sua família, né? Então, você Sim. tem que ter esse jogo de cintura. Eu nunca quis ser política com legislatura. Nunca Uhum. quis ser. Tá com o nome nas Disputar, tá com o urnas. nome nas urnas e tá, tipo assim, de frente, porque não é fácil. Principalmente para mulher, não é fácil. Mas eu sempre gostei de política. A minha primeira campanha foi com 15 anos de idade. Eu lembro até hoje do prefeito, de Francisco Beltrão, que a gente ajudava a defender. E a gente ia fazer, eu falo para você, se fosse hoje, nós ia tudo preso, era a boca de urna. Porque só que a boca de urna era Quase entrava na tentar urna. convencer a pessoa a votar no seu candidato. Não tinha um limite ainda na época, né? Não, imagina, isso nem se pensava, né? Mas eu gostava de política. Na campanha do Bla, e eu fazia parte de partido político Já lá. fazia lá. Depois eu comecei a fazer parte do partido político. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei distante de tudo. Quando o Blairo foi ser candidato, eu lembro do primeiro encontro dele de mulheres aqui, eu fui. E eu fiquei lá atrás ouvindo. Foi lá no Santa Rosa. E o Blairo é uma pessoa que eu respeito muito desde aí. Porque ele era uma pessoa totalmente desconhecida, com a menor chance, acho que ele tinha 3% de 2 a chance, 3% 2 a no 3%. início, né? E acabou vencendo a eleição. Mas, fora isso, aí eu conheci ele, aí eu entrei para o partido. Eu comecei a trabalhar dentro do partido e eu gosto dessa coisa partidária. Não que eu ache, porque você não tem como fazer política sem o partido. Uhum. A senhora fala a parte do PP, né? Acho que na Isso, época já era PPS. PPS. Eu entrei que foi, no PPS. A primeira... Isso. Depois mudou. Agora eu não vou lembrar para que o PPS se transformou PR. em PR, né? PR. E daí... PL hoje. PL hoje, mas eu e o Blairo daí fomos para o PP. Porque nós íamos para o MDB, né? Eu falei, nossa, mas MDB, Blairo, não dá, né? Lembro que a gente foi na convenção do MDB e estava lá aquele do Rio que foi preso, O Eduardo... O Eduardo Paes. Não... Ixi, puxar minha Do memória. MDB. Do Do MDB? MDB, Pera. Nossa, eu vou lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar. Vamos pedir aí para nós, aos universitários ajudarem a gente depois. Ele começou vaiado e ele saiu aplaudido de pé. Eu falei, gente, ele foi vaiadíssimo, ele não mexia nem a sobrancelha. Eu falei, cara, o povo
Uhum. O Blair assinou a ficha do MDB, mas logo depois ele rasgou a ficha e ele foi para o PP e eu fui para o PP também. E É uma pessoa que eu ouço até hoje. né? É, Ele até por questões empresariais, ele não tá muito. Não pode, né, disputar uma eleição, mas ele continua sendo um grande um nome grande para ser líder ouvido, né? político, né? Eu gosto de ouvi-lo, eu gosto de conversar com ele. O Blair é muito pragmático e, ao mesmo tempo, tem um raciocínio lógico das coisas e uma maneira, uma leitura da política muito tranquila, o que hoje não existe mais. Hoje é só dos extremos, né? Exatamente. Então, eu gosto de ouvi-lo. É uma pessoa que foi responsável, sim, por eu estar na política, porque quando o ministro Carlos Fávaro me convidou, foi a primeira convenção, eu fui a primeira suplente dele. Aí ele virou senador porque ia demorar a questão da cassação da Selma e o Mato Grosso não poderia ficar sem. E ele ficou em segundo lugar, foi puxado, né? Na eleição de Exatamente, foi uma 2018. questão. E aí todo mundo queria a primeira suplência, né? Eu lembro até hoje do Blair pedindo para mim, mas você não aceita a segunda? Eu falei, não, não aceito, eu não preciso ir, Uhum. né? Agora, se eu passei na primeira convenção, por que me tirar agora? Eu saio, não tem problema nenhum. O que eu tenho é serviço prestado aqui em Cuiabá. E se isso ajudar o ministro, se isso ajudar o senador Carlos Fávaro, ok. Se não, eu fico fazendo o que eu sempre fiz. Daí ele falou, não. Aí quem peitou foi ele. E isso é uma coisa que ele tem força, né? E como que era essa relação da senhora com o Fávaro nesse período? Da campanha de 2018, depois na campanha suplementar, na disputa suplementar, né, de 2020, após a cassação da ex-senadora Selma Arruda. Como que era a relação e que em momento essa relação se estremeceu e ficou uma não relação, talvez? Na realidade, em 2018, era um grupo que estava o senador, estava o governador Mauro Mendes, estava o Blair, estava todo mundo no mesmo grupo. E eu fazendo campanha para os dois, porque eu estava fora, não era candidata a nada, nem a suplência nenhuma. O Fávaro ficou em Ele ficou em segundo em segundo, 2018, isso. Tanto é E que a- quando teve a vacância da vaga, a Procuradoria isso, do Estado isso, entrou no exatamente. Supremo para vaga Então, não ficar desocupada, né? aí começou-se toda essa disputa. Eu o conhecia, a gente não tinha uma relação muito próxima como eu tenho com o Blairo, né? Quando ele me convidou para ser sua suplente, que na época a Coronel Fernanda também tinha me convidado, eu falei, olha, estava eu e o meu marido, quando ele foi conversar comigo, e eu falei, o Luiz falou, Marga, chega uma hora que não dá para dizer não, né? E foi o que aconteceu. Aí conversei com o Blairo e a gente foi para a campanha. Eu trabalhei muito Cuiabá, muito mesmo. Eu falo que eles fizeram, foram até assim ruins comigo, né? Porque eu falo para o Paulo Araújo, teve dias que eles me faziam 11 reuniões. Mas assim, ó, uma lá no Uma no rabo Parque da Novo outra. Cuiabá, E outro distante. lá. Era horrível. Mas eu dei conta. Se alguém me dá alguma coisa para fazer, Uma missão, eu cumprir. vou cumprir. E aí a gente foi e, assim, nós estávamos todos do mesmo lado. Depois ele foi para o lado do presidente Lula na campanha presidencial. Isso em 2022. 2022. E eu não. Eu fiquei do mesmo lado que eu estava, com o mesmo grupo, continuo. E foi isso que aconteceu. Pessoalmente não teve nenhuma conversa, Não, discussão, não. rompimento. Foi mais a questão do grupo mesmo. Do grupo mesmo.
Assim, eu não consigo. Eu acho que a gente precisa ser grato, né? E o Mauro nos ajudou muito a nos eleger em 2020. Em 2022, senadora, a senhora não avalia que havia uma situação que meio que obrigou o ministro Carlos Favaro a tomar essa atitude? Porque a gente tinha a questão da candidatura do então deputado federal, né, o Neri Geller, a Senado, e havia essa discussão de ser apenas um candidato na chapa, né? E aí o governador Mauro Mendes prolongou o quanto pôde essa decisão e acabou fazendo essa composição com o senador Wellington Fagundes. Isso, de alguma forma, não obrigou Fávaro e Neri a buscar um outro grupo político, na visão da senhora? Obrigou Neri. Neri era candidato, Fávaro não era. Mas os dois tinham uma aliança, Mas um eu também compromisso. tinha, tanto que o meu candidato, e eu apoiei Neri. Mas eu não precisava apoiar Márcia Pinheiro e Manuel Pinheiro. Foi isso que aconteceu. Então, o Fávaro não era candidato, ele poderia ter ficado isento. O Neri era lógico que procurasse um grupo, porque ele precisava de um palanque político. Mas o Fávaro não era candidato, não tinha porquê. Mas ok, decidiu, decisão dele, e eu respeito, mas eu só peço que respeitem a minha. E hoje, como que tá essa relação? Vocês conversam, tem algum tipo de relação? Muito, assim, pragmática e necessária, tá? Quando é necessário, a Como gente senador e ministro. Isso, exatamente. Eu respeito como ministro, ele tem muito trabalho na pasta dele. Eu tenho me dedicado muito ao Senado, que tem gente que acha que é uma maravilha ser senador, né? Vai lá para ver como é que é. Vai lá para ver como é que é. Não é só 3 vezes na semana, senadora? Aham. 3 vezes na semana. Eu vou na segunda, porque eu chego terça-feira, eu começo comissão 8h30 da manhã. Aliás, é muita comissão. Vou ter que sair de algumas, porque não dá. Meta para 2025. Senadora, a senhora falou aí que tem uma ligação forte com o governador Mauro Mendes, né? Isso foi evidenciado durante as eleições do ano passado, tanto que a senhora foi criticada por isso pelo próprio Fávaro, né, por essa ligação. Sim. A senhora chegou de apoiar inicialmente Fábio Garcia para ser candidato a prefeito de Cuiabá, o que acabou não acontecendo, né? União Brasil, o governador acabou escolhendo aí o Botelho para encabeçar esse projeto. Mesmo o PSD fazendo parte, né, da chapa do deputado Lúdio Cabral. A senhora tomou essa decisão. O que motivou a senhora a manter essa postura, essa lealdade ao governador? Na realidade, é uma lealdade ao governador Mauro Mendes, que a gente sempre esteve junto, a gente sempre esteve do mesmo lado, mas também uma lealdade às minhas convicções. Uhum. Porque eu não sei se você lembra quando o Wellington Fagundes foi candidato ao governo, em 2018. Eu era para ser candidata ao Senado. E a única imposição que eu fiz era que eles não fizessem coligação com o PT, PCdoB e PSOL. Mas não é por uma questão de pessoas, é por uma questão ideológica. Uhum. É por isso. A ideologia do PT, do PCdoB e do PSOL, eu não concordo. Eu venho da iniciativa privada. Como que eu vou, de repente, mudar tudo porque eu quero me beneficiar? Eu não visando o cargo, né? Exatamente, eu não sou assim. Uhum. Então, foi isso que aconteceu. Foi muito mais em respeito a mim. Uhum. E, claro, apoio o governador Mauro Mendes, estarei com ele, mas também em respeito às minhas convicções. Uhum. Porque, senão, como é que eu fico? Eu posso sair fora da política, não tem problema. Mas eu não vou ser contraditória. Hoje eu sou empresária. Uhum. Amanhã, não, eu sou socialista. Não posso ser isso. Não sou assim. Os princípios, né? Isso. E esse fato acabou prejudicando a relação da senhora com o Fávaro? Houve mais um rompimento maior? Deixou a rachadura um pouco maior dessa relação? Eu acho que ficou igual. Ficou igual, como sempre esteve. Depois do fato de ele ir para um lado e eu ir para o outro, assim, a gente fala quando necessário. Acho que só evidenciou esse rompimento, vamos dizer, ideológico, essa Isso, eu não divergência ideológica critico entre os ele. dois. Eu não critico ele.
sei por que ele me Uhum. critica, entendeu? Então, assim, eu não tenho espaço dentro do PSD local, não tenho. Até Então, foi uma condição, assim, para a senhora assumir a filiação ao PSD em 2022, para né? que ele se tornasse Para que ministro. ele se tornasse ministro e tivesse uma garantia de que no Senado não ia perder Isso, uma votos para o governo cadeira, Lula. parará. Mas não é nem o governo, porque eu deixei bem claro que não votaria contra a iniciativa privada em momento algum, contra o setor produtivo, e não votaria contra as minhas convicções. Uhum. Agora, se o projeto é bom, eu voto com qualquer governo, não tem problema nenhum. Isso até demonstra, a gente fez um levantamento, né, Rafa? O Congresso em Foco mostrou, faz esse levantamento anual e mostra que a senhora votou com o governo 79% das votações que participou, né? A senhora acha que isso, então, é continuar com esse princípio de votar o que a senhora avalia como importante, independente se é a favor ou se é um projeto positivo para o governo ou não, né? Não é um projeto positivo para o governo, tem que ser para o país. Eu penso sempre no país, na população. Se é bom para a população, por que eu vou ser contra? Só para ser contra o governo? Não, eu não consigo ser assim. E aí que eu falo que a oposição ela precisa se reinventar, ela precisa pensar melhor e ter uma estratégia melhor, porque não adianta você falar por falar. E até eu acho que eu tenho um pouco menos o percentual na votação, porque o Fávaro voltou a votar muitas E aí vezes. soma para o Soma nome da para senhora. mim, exatamente. Mas não tem problema. Tipo assim, ele votou no marco temporal, que eu trabalhei para que o marco temporal saísse. Uhum. Eu cheguei a entrar na CCJ só por causa do marco temporal. Então, são questões assim que eu não sei o que ele votou que eu não votaria, né? Eu não lembro. Mas é isso. Eu penso no país. Se é bom para o país, tem meu voto. Não é, não vai ter. Senadora, a senhora até falou da falta de espaço dentro do PSD municipal. Isso vai levar a senhora a uma migração partidária, um retorno ao progressista? A senhora já tem conversado sobre isso e quando que isso deve se concretizar? Então, eu tenho uma ótima relação com o PSD nacional, mas não adianta que eu preciso ter uma relação e preciso ter uma base dentro do PSD estadual. Até para discutir uma candidatura tem que Exatamente, ter você uma tem que base ter uma daqui, né? base. Então, eu vou esperar a eleição da casa, que, aliás, declaro aqui meu voto a Davi Alcolumbre. É o meu candidato, tive uma ótima relação com ele nesses 2 anos. Uhum. Ele foi um dos responsáveis por colocar na pauta meus projetos na CCJ e assim, ter dado um impulso, porque é na CCJ que as coisas começam e terminam, É. né. Então, Davi tem meu voto e tem meu apoio. Eu devo deixar passar a eleição da mesa, e aí eu devo começar a tratar as tratativas para voltar ao PP, porque não dá, né. Eu tenho que ter uma base local, tenho que ter uma base estadual. Mas, senadora, em relação a essa retorno ao PP, a senhora já conversou com o Fávaro em relação a isso? Isso Já coloca tem em uma coisa risco alinhada? a questão de. Só se ele voltar, então, pro mandato, coloca em risco a senhora continuar ou não no Não Senado? sei, não sei. Porque existe uma atuação forte, né, do segundo suplente, que é o ex-secretário José Lacerda, né, para retornar. Ele criticou a senhora Pra, várias pra vezes, né, que assumir a senhora que também, né? não deixa, não larga o pé, não tira o pé da vaga, não deixa ele, não dá uma oportunidade para ele assumir. A senhora acredita que essa mudança pode acabar favorecendo ele, por exemplo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não favorece Uhum. não, porque quem tem que abrir para ele sou eu. E a senhora não vai abrir. Eu Uhum. vou abrir sim. O que eu combinei com José Lacerda, e aí é uma coisa que eu já repeti Várias vezes, né? inúmeras vezes, Uhum. é de que ele vai assumir. Agora que eu até coloquei uma data, novembro de 2025, ele vai assumir. Ah, então já existe uma data já. Novembro de 2025 ele Mas vai existe um assumir. tempo? Ele tem que assumir 4 meses. Uhum. É obrigatório.
essa questão de fazer rodízio não existe. É antirregimental. Você não pode tirar mais do que uma licença por ano. Uhum. Então, ele assume 4 meses. Aliás, é 121 dias que ele tem que assumir. Aí o Fávaro volta ou eu volto. É assim que funciona. Mas o Fávaro deve voltar em abril. Então, porque, veja bem, se eu tivesse aberto para o Zé Lacerda, eu teria 2 leis sancionadas. Creio que não. Entendi. Então foi parte de uma articulação da senhora mesmo para tentar avançar com essas ideias Exatamente, ali no Congresso. exatamente. Eu entendo ele vai ser senador, sim, né? Mas é isso. Eu trabalhei para que meus projetos fossem. Eu tenho 17 projetos apresentados. 17. 8 aprovados no Senado, em tramitação na Câmara, e 2 leis vigentes. Para Terceiro, 2 anos é bastante, né? bastante, né? Tem gente Tem que está lá deputado que 8 fica 20 anos. e tantos anos e aprova um projeto. Senadora, a senhora falou de retorno do Fávaro em abril, já por Não, algum eu motivo? imagino que ele retorne porque ele tem que se descompatibilizar, né? Assim, por conta das... Para concorrer à eleição. Isso em 2025, né? 26, 26, 26. eleição ano que vem. E falando de eleição do ano que vem, a gente tem aí, quase certo, a candidatura do governador Mauro Mendes ao Senado, né? Já é um projeto até mesmo natural a quem tem 2 mandatos como governador. Aconteceu isso com Blairo Maggi, por exemplo. E tem a conversa, já uma garantia dele de apoio ao vice Otaviano Pivetta para a sucessão dele, né? A senhora acredita que, de fato, vai ser isso que vai acontecer? Ou ainda há espaço para discussão dessa candidatura, especialmente do Pivetta, levando em consideração que esse grupo tem outros nomes, né? Tem Jaime Campos, tem Cidinho Santos, próprio secretário da Casa Civil, Fábio Garcia. O que eu penso é que o Pivetta precisa se viabilizar, né? Ele precisa crescer nas pesquisas e se viabilizando. Vou dizer como o Blairo Maggi dizia para a gente, se viabiliza que daí eu te apoio. Tem como apoiar antes, né? Não tem como apoiar antes. Certo. É isso que acontece, a pessoa precisa estar disposta a se viabilizar, né? E o Mauro confia que ele vai fazer isso, né? E agora depende dele, Otaviano. Ele que tem que se viabilizar. Na avaliação da senhora, ele seria o melhor nome hoje para disputar e representar o grupo político no Palácio? Eu falo assim, o Otaviano é uma pessoa que tem muita experiência de gestão. Talvez ele não seja aquele político com maior carisma. Uhum. Mas não sei se é isso que a gente precisa também. Também, né? Certo? Não sei se é isso que a população precisa. A população precisa que alguém que faça, né? E ele é uma pessoa que sabe fazer. Então, né, mas tem outros nomes que também são bons. Uhum. É o que eu falava para o Mauro lá atrás. Gente, nós precisamos formar novos líderes políticos. Precisamos. Falava para o Blairo isso. E você vê que a gente fica sempre no meio dos mesmos nomes, né? Uhum. Isso é ruim. Isso acontece até nas associações. É uma dificuldade imensa para o pessoal desapegar. É aquela questão do espaço, né? Alguém vai ocupar, o espaço tá ali, tem que alguém ocupar de alguma forma, exatamente. Né? E, senadora, dentro desse grupo, qual que é o espaço que a senhora vai buscar em 2026? É buscar se efetivar de fato como senadora, né? Não mais como suplente. É buscar, às vezes, como uma vaga na Câmara Federal. A senhora já tem isso decidido e já começou essas conversas? Assim, eu penso que eu não quero ser deputado federal, não quero. Eu prefiro ser estadual do que federal. Mas hoje, eu sou pré-candidata ao Senado Federal. Estou me articulando com o PP para que isso se viabilize. E aí, é aquela história, tem que ser viabilizar, porque senão você não vai, né? Para aí depois começar as discussões, Exatamente. né? Porque a gente tem talvez uma vaga já do Mauro e uma segunda que tem o senador Jaime, tem outros nomes, tem né? o Fávaro, tem o Jaime, tem vários nomes, exatamente. Então, vamos lá. Como me disseram que eu não tinha nenhum voto, vou ver se eu tenho.
Né? Vamos pôr o nome aí, dar uma testada no nome para ver se a gente tem. De verdade. Senadora, falando sobre as eleições de 2026, um fator que aconteceu o ano passado foi o crescimento da extrema-direita nos principais colégios eleitorais aqui no estado, né? Uhum. Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis. Na avaliação do senhor, o resultado de 2024 impacta na 26? A senhora acredita que é possível manter esse grupo que conseguiu, né, uma expressiva vitória aqui no estado, junto com o grupo do governador Mauro, que é mais de centro, vamos dizer assim? Pois é, eu tenho algumas ponderações contra os extremos. Eu não gosto de nenhum extremo. Uhum, E aí eu falo que a gente precisa pensar bem antes de falar, porque depois você vai ter que agir. uhum, E aí a conta chega para você, né? Por exemplo, cara, aprovar uma lei é muito difícil. Você precisa conversar com A, B e C. Não adianta você ficar contra e gritando contra o governo, contra a esquerda, contra isso, se a hora que precisa encaminhar o meu projeto, quem vai encaminhar é a liderança do governo, favorável ou desfavorável. Uhum. E o governo, na Câmara, encaminhou os meus 2 projetos desfavoravelmente. Eu consegui reverter isso, sabe? Mas conversando com eles, conversando com eles. Então, eu acho que a extrema-direita precisa pensar em não ficar nesse radicalismo. Agora, eu sou uma candidata de direita, me considero de direita. Como eu te uhum. falei, por questões ideológicas que eu não olho, que eu não vou para o lado desses partidos. O resto eu acho tudo igual, tudo do mesmo jeito, sabe? Um pouquinho mais para cá, mas tudo é centro. E se não fosse esse centrão, meu amigo, vou te falar, A situação estaria Governo nenhum. pior. muito Governo cai ou pior. governo continua, né? Exatamente. Então, se existe democracia hoje é por causa desse centrão. Eu não imaginava que fosse assim. Mas é que a senhora acredita numa aliança entre esse grupo hoje, né, do governador, junto com esse grupo mais de extrema, porque eles estão construindo um Sim, projeto sozinhos sim. ali, né? Tanto é que já tem aí discutido o nome do Bob Norte, do Wellington Fagundes ao governo, eles já discutem uma chapa única ao Senado, né, com o governador e o José Medeiros. A senhora acredita que pode O haver um... governador e José Medeiros? Isso. Uhum. Acha difícil isso Acho acontecer? difícil, acho difícil. É o tanto que o Bolsonaro veio em Cuiabá e disse, né, que o desejo dele queria. Ele falou: olha, eu planejo para ter Mauro e Medeiros na mesma chapa. Acredita que isso não aconteça? Possa não acontecer? Possa não Acredito, viabilizar? acredito. Bolsonaro largou Tereza Cristina de tanga lá em Mato Grosso do Sul, deixou ela lá, Uhum. entendeu? Então, não sei, não sei. Mas, assim, é o que eu digo. O que é um candidato de direita? É quem faz discurso só contra o governo? Ou é quem consegue dialogar, quem consegue aprovar projetos, quem consegue. É isso. Quem é da iniciativa privada, quem toca uma empresa. Uhum. É isso. Querem falar? Vamos falar. Vamos pôr as cartas na mesa, então. Senadora, falando sobre essa extrema-direita e dos extremismos, né? A gente viu aí, são 2 anos já do 8 de janeiro, onde sedes dos 3 poderes foram depredadas. E desde então, né, investigações conduzidas pela Polícia Federal apontam que um golpe quase se repetiu aqui no país. E até mesmo orquestrado, planejado por militares e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É, a senhora, com o trânsito que a senhora tem, o que a senhora tem visto em Brasília, de fato a democracia brasileira correu risco ali após as eleições de 2022? O que se fala e o que se vê é que houve uma tentativa, assim, de golpe, né? Não conseguiram realizar. Uma tentativa não é um golpe, como aconteceu em 64. Então, agora, se o presidente Jair Bolsonaro estava envolvido ou não, não sei. Eu não
não acredito nisso. Porém, é as investigações que vão dizer, né? Uhum. Tinha uma parte dos militares que estavam envolvidas e que o grande escalão, o alto escalão dos militares falou, não, isso não vai ser feito. E não foi feito. Foi isso que aconteceu. Aí ficou aquele povo na frente dos quartéis, com uma lavagem cerebral, pensando que ia haver alguma coisa, que ia acontecer um milagre, porque eles queriam que isso acontecesse. E o Bolsonaro foi para os Estados Unidos e não disse para esse povo ir embora. Não disse, olha, vão embora, voltem para suas casas, daqui 4 anos tem mais. Não teria acontecido isso. Não teria acontecido isso. Aí começamos lá. Foi muito grave o que aconteceu em 8 de janeiro. Não consigo aprovar nada do que aconteceu em 8 de janeiro. Mas essa perpetuação disso eu não gosto também, entendeu? Não vamos ficar falando disso a vida inteira. O governo Lula vai se alimentar disso agora? Eu não consigo entender. Fatos ocorreram, né? Os fatos pelo 8 de janeiro. ocorreram. O Alexandre de Moraes está pesando a mão em todo mundo. E demais, um absurdo o que ele está fazendo, porque ele é o que prende, o que solta, executa, julga, faz tudo. Agora, não gosto dessa perpetuação disso. É que nem a ditadura. Já foi, gente, já deu, já passou, graças a A Deus. senhora acredita que tocar nesse assunto, relembrar isso não é importante, até mesmo para que isso não ocorra? A gente tem, por exemplo, o caso recente do filme, né? Ainda Estou Aqui, que relembra um pouco esse momento, como que uma família, né, de político, de classe média foi afetada. Como que a senhora vê isso? Acha que não é necessário? Não, eu vejo assim, que tudo tem uma coisa que é possível você fazer que não seja aproveitamento político, entendeu? Eu não gosto dessa coisa de se aproveitar politicamente do fato, que hoje eu vejo que é isso que está sendo feito. A questão do filme, por exemplo, eu postei a vitória do Globo de Ouro da Fernanda Fernanda Torres. Torres. Eu vi uma pessoa falando assim, que isso era um absurdo, porque não sei o quê, porque era do tempo da ditadura. Gente, esse cara foi tirado de dentro da casa dele, da porta da casa dele, e foi levado e desapareceu. Esse fato ninguém muda. Uhum. Ela devia pensar que a mesma coisa está acontecendo com esses que invadiram no dia 8 de janeiro, que estão presos pelo Alexandre de Moraes. Só que eles estão presos, eles estão lá ainda. Esse é o Rubens Paiva, Isso. não voltou. Né? Então, e outra coisa, porque eu não me reverencio como é que é, a Fernanda Torres. Poxa vida, não está nem sendo julgado o melhor filme, né? A melhor atriz, a melhor atriz. É a atuação dela, A né, situação no dela, filme. que foi maravilhosa no Eles dão filme. uma E é isso. importância para a Para a cultura nacional cultura. também, né? E agora, claro que houve a ditadura. Eu vivi a época da ditadura. Né? Então, eu sei bem como foi. Qual que é a lembrança que a senhora tem desse período? A lembrança desse período, eu tenho... Meu pai era delegado. E eu estava falando um discurso na rádio, que eu ganhei uma gincana entre os colégios, e era um mundo alucinado das drogas. Caiu a energia, logo veio os militares, confiscaram o meu discurso e Olha aí. levaram. E eu tinha que explicar da onde que eu tinha as informações. Nossa. Aí entrou a irmã Bárbara Zimmermann, que era a diretora do colégio, uma irmã alemã mesmo, e disse, olha, tá aqui, foi daqui, um monte de livro em alemão. Fazendo apologia às drogas, né? Isso, exatamente. Como pode? Como pode? E isso foi por causa de um amigo, né? Que estava perdido nas drogas, que depois ele conseguiu se internar e conseguiu sair, graças a Deus, até hoje, bem.
e limpo. Ô, senadora, só para a gente fechar sobre essa situação do 8 de janeiro, como a senhora avalia a postura, a condução, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem feito para conseguir a anistia, tanto para ele quanto para os que foram condenados, né, sobre esse episódio? Quando a anistia estava bem encaminhada, estava tudo mais ou menos bem encaminhado, o cara vai lá e se explode na praça dos seus poderes. A senhora acredita que isso pode acontecer ainda? Existe a possibilidade até o final, até 2026 isso acontecer? Não sei, não sei. Eu, assim, isso dificultou demais, porque você vê que as pessoas estão, assim, querendo fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. A esposa desse cara se matou. Foi. Assim, então entenda isso. Por isso que eu falo que você relembrar o fato, a importância do fato, sim, tem uma importância, mas temos que ter um cuidado, porque isso pode piorar a situação. Isso pode piorar a situação. Mas a senhora acredita que isso possa voltar no Congresso, causar mais embate, principalmente com as eleições de 2026 se Mas com aproximando, certeza vai, embate vai ter. sabe? Agora, se Aham. sai a anistia, não sei. Porque quando estava tudo bem encaminhado, já com, né? Além disso, teve um indiciamento do ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, Isso, pela PF, por conta isso. dessa trama golpista. Senadora, eu tô aqui até com a revista da senhora que destaca as ações que a senhora teve nesses 2 últimos anos. A gente já falou um pouco sobre isso, né, dos projetos que já foram aprovados. E a senhora ganhou um grande destaque nacional também por conta desse pacote de propostas, né, que mira o combate ao crime organizado. Dentro desse pacote há alguns temas mais polêmicos, e eu gostaria de falar um pouco sobre eles e, inicialmente, falar sobre essa questão de repassar para os estados, né, a possibilidade, a competência de legislar sobre questões de regras penitenciárias, progressões de penas, né? Explica um pouco para a gente e por que, na visão da senhora, repassar essa responsabilidade para os estados é uma ação efetiva para se combater o crime organizado? Primeiro que eu não considero os estados iguais. O que o Mato Grosso tem de igual com o DF? Aqui nós temos roubo de carga, nós temos 800 quilômetros de fronteira seca. DF não tem nada disso, nem caminhão passa lá naquela cidade, gente. É uma coisa impressionante. Quer dizer, então, os estados têm realidades diferentes. Hoje, o Estado já faz a questão penitenciária, ele cuida do preso, da alimentação do preso, do uniforme do preso, da segurança do preso, tem que cuidar do presídio, mas a regra é federal. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu não vejo lógica nisso. Como eu não vejo lógica nessa PEC que foi feito, que o MJ apresentou, o ministro Lewandowski apresentou. Eu não vejo lógica nisso. Porque o pior dessa PEC é que ele começa a ditar regras para os estados. Aí não vai dar certo, gente. Porque daí você vai entrar na competência que o Estado já tem hoje. Uhum. Quando você deixa o Estado livre nas questões penitenciárias, é a PEC que eu apresentei, que é isso. Basicamente, é o que ele já faz hoje, mas dentro daí da legalidade, dentro da regra. O PLP fala que ele pode atuar na questão penitenciária, penal e processual penal em 8 quesitos, que daí vamos falar do crime organizado. O 839 fala basicamente do crime organizado, daí é nacional, é um PL que vai... Porque se você não quer a lei estadual, você não quer, continua com a regra atual, não tem problema, continua. Mas o Estado que quer agir, quer combater o crime, que possa agir de uma maneira diferente e dentro da legalidade. E sempre na questão de ser mais rigorosa do que a lei federal. Não é nem mais isso. rigorosa. Olha, o 839, ele não endurece a pena, ele não aumenta a pena, mas ele endurece o cumprimento da pena. É você pegar um líder de facção e deixar ele 75% da pena em regime fechado.
É o mínimo que tem que acontecer. Ele não pode progredir. Uhum. Agora, você pega um líder de facção que dentro de um ano está solto. Como assim? Aí o membro de facção, 50% em regime fechado. Tudo isso que ajam com grave ameaça, violência e grave ameaça. E o menor de 3 anos passar para 6 anos de internação. Nós temos que mudar essa questão do menor, porque se nós não cultivar nessa juventude a cultura do trabalho, nós vamos perder toda essa juventude, Ayrton. Nós temos que deixar ele trabalhar, incentivar que ele trabalhe, que ele seja remunerado, para ele não ser capturado pelo tráfico. Porque hoje é assim, em 3 anos, ele é apreendido. Aí ele fica bem comportadinho, 3 meses, e ele é revisto a pena dele, ele sai. A facção está aqui fora de braços abertos, esperando ele. É isso que acontece. Então, Quando o nós Estado temos não é que presente, rever a isso. organização criminosa é, né? Exatamente. Então, ele só será reavaliado no 3º ano de internação. E aí, sim, cumprindo algumas regras com que esse menino seja capacitado, né? Aí o Estado vai doer no bolso do Estado, mas hoje dói no bolso da sociedade. Uhum. De alguma forma, A sociedade está alguém é pagando esse penalizado, né? preço. Senadora, e como que está a tramitação desse pacote lá no Congresso? A senhora apresentou, se eu não me engano, foi em 2023. 23, 23, isso. né? Pra você ter uma ideia, o 844, ele acaba com o semiaberto. Sim, também tem. Acaba com o semiaberto. Que em alguns estados já não existe esse semiaberto, né? No sentido de possibilidade, porque é preciso ter uma estrutura para esse semiaberto, né? Tu tem que ter o albergue. O cara tem... quer dizer, ou ele está fechado ou ele está solto, gente. Que aí, quando a pessoa tem o direito ao semiaberto, ele já é colocado em liberdade no caso do Estado não ter esse albergue. Isso que Exato, acontece. é isso que acontece. Então, assim, eu falo que é uma hipocrisia. O Brasil gosta de leis hipócritas que não possam ser cumpridas e faz de conta que elas existem e que está tudo certo. Nós temos que parar com isso. Nós fizemos... E o governador tem batido muito nessa tecla e eu concordo com ele. O crime organizado está crescendo exponencialmente. E organizado, empreendedor. E nós aqui, sabe, com leizinha, deixando progredir a pena. É aquela coisa do desencarceramento, né? Nós votamos as saidinhas, nós derrubamos o veto do presidente. O que aconteceu agora? 34 mil presos na rua. O que aconteceu em São Paulo? 38 presos em flagrante cometendo crimes da saidinha. Então tá tudo errado, gente. Eu acho. Desestimula, senadora? Tá atuando nisso? A segurança, dentro do Congresso ali? A segurança pública, que eu não falo segurança, é insegurança pública, assim, é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo. Esses projetos, o que tem relatório e que não foi apresentado é o 839. Uhum. Porque o governo não quer que ande. Essa é a verdade. Agora, eu coloquei o assunto na mesa para ser discutido. Daí eles também apresentaram a PEC deles lá. Ok. Aí a gente tem a chance de dizer, acho uma porcaria essa tua PEC, entendeu? E podemos discutir. Ou muda alguma coisa. Ou muda alguma tá coisa, ótimo, né? vamos alinhar, vamos modificar aqui. Não precisa ser essa, não. Precisa ser a minha. Mas vamos discutir a segurança pública de uma forma responsável. E então, há uma previsão desse ano ser votado? Todas elas precisam passar em plenário? Precisa. Isso, a PEC tem várias discussões, o PLP tem que ser maioria, não é maioria simples, é maioria absoluta, né? Então, tem que passar em plenário, sim. O PL, não. Os 2 PLs, não. Mas eu achei engraçado, porque quando eles estavam contra a saidinha, eu estava colocando o 844, que acaba com o semiaberto. Tira esse trem aí, ou fica fechado ou fica fora. Pronto. Mas não tem uma previsão, nenhuma expectativa de quando vai ser votado.
Tem serão voltados esses são projetos? esses 4 que estão tramitando e Uhum. tem o outro que é da agricultura, que é o órgão gestor de mão de obra avulso rural, que é um projeto maravilhoso. Esse também está tramitando, deve ser apresentado o relatório agora. E só esses que eu tenho tramitando por enquanto. Só esses. É. E de que já foi sancionado, a gente tem o pacote antifeminicídio, né? Que foi sancionado. Antifeminicídio e o E Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. falando primeiro do pacote antifeminicídio, senadora, na avaliação da senhora, quais são as medidas, como que isso vai funcionar para colocar, para se efetivar, e quais são as medidas adicionais, o que pode ser ainda feito para trazer mais segurança e evitar também esse tipo de crime no nosso país, que é cada vez Mas crescente, assim, a gente vê noticiário, final de semana, é dois, triste, três né? É casos, né, em triste, Mato Grosso, né? por exemplo. Foi uma das razões, e eu nunca me vi pensando numa pauta dessa, tá? Porque eu não me considero uma feminista, Não. longe de mim, não. Mas isso é uma coisa que é absurdo. É absurdo o homem achar que a mulher é propriedade dele. E que se ela não quer mais viver com ele, ele tem que matar ela. Matar ela, matar os filhos, quer dizer, uma coisa que para mim é quando você está de frente com os números, e aí a segurança pública a gente tem o Data Senado, que é a melhor pesquisa que apresenta os números, é assustador, Ayrton. É assustador. E o nosso estado aqui, até novembro, nós tínhamos 40 feminicídios. 40. É uma coisa. Agora, todas as mulheres que têm medida protetiva, que procuram a polícia, procuram os meios, né? E aí o Estado tem uma política muito forte de ajuda a essas mulheres, e aí o programa Ser Família da Virgínia Mendes, da primeira-dama Virgínia Mendes, é maravilhoso, porque tem o auxílio aluguel, não é aluguel, auxílio moradia, porque ela tem Uhum. esse cartão, ela pode sacar esse dinheiro e morar junto com o pai e com a mãe e sustentar os filhos dela. Sim. Tem o auxílio capacita, o Ser Capacita, que é a capacitação. Nossa, tem várias Frentes, né? frentes, né, que ajudam a mulher, porque a mulher tem 2 dependências, emocional e financeira. Uhum. Então, se ela tem a financeira mais ou menos acertada, já é meio caminho andado. E aí é isso, eu penso que a mulher tem que procurar ajuda, tem que dizer, olha. E aí quando eu fui no lançamento da delegacia digital, achei fantástico, né? Porque tudo tem que ser meio que imediato. Uhum. Tudo tem que ser meio imediato. Então, não tem mais o porquê da pessoa ficar lá, ter que atravessar a cidade para pedir uma Às vezes medida nem tem como, protetiva. né? Se locomover até a Exatamente. delegacia, né? Exatamente. Então, eu falo que esse é uma lei que atinge a todos os brasileiros. Porque quando você mata uma mãe, uma mulher, você mata uma família. E aí ele prevê uma pena maior para quem comete esse crime. Basicamente, esse projeto trata sobre isso. Aí eu consegui aumentar a pena. 40 anos. É a maior pena do Código Penal. 40 anos de máxima, 20 de mínima, e tem que cumprir 55% da pena em regime fechado, para começar a progredir. Perde o poder pátrio dos filhos. Que existe casos de buscar a guarda dos De filhos buscar a depois, né? guarda dos filhos. Depois de matar a mãe, buscar a guarda dos filhos. Perde direito a cargo público e perde direito à visita íntima. E eu fiquei muito feliz quando eu pude agir na frente da Polícia Civil, esses dias, falar para um grupo de agressores de 100 homens que estavam terminando o seu curso. E o delegado me chamou para falar sobre a lei. Uhum. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar da lei para esses homens, né? Mas foi bacana, porque eu falei para eles, olha, eu estou aqui para falar para vocês não chegarem até a lei, porque a lei é dura, porque a lei vai punir vocês. Então, se eu puder, né, falar alguma coisa, eu estou casada há 47 anos
com o mesmo marido e todo dia você tem que renovar seus votos, porque precisa desenvolver tolerância, muita paciência, porque senão você não fica com ninguém. Senadora, em relação ao cadastro nacional, né? Quais são os próximos passos para a implementação efetiva, né, desse cadastro e de que forma que ele vai contribuir para a segurança pública do país? O MJ já possui um cadastro de estupradores que não é público. Então, é só ele disponibilizar, porque eles já foram transitados e julgados, é só disponibilizar num site esses nomes. E os estados disponibilizar o nome de quem foi condenado em primeira instância, porque eu considero muito maior do que o cadastro essa retirada do sigilo do nome do estuprador e do pedófilo em primeira instância, porque não é difícil você pesquisar num TJ da vida. Ele está vindo lá de Santa Catarina, veio para o Mato Grosso, pesquisa o TJ de Santa Catarina e pesquisa o TJ do Mato Grosso. Qual que é o antecedente dele? O que ele cometeu de crime? Porque é muito triste o que está acontecendo com nossas crianças, viu? A pedofilia no Mato Grosso aumentou muito. E isso é devastador na vida de uma criança. É para o resto da vida que ela vai carregar esse crime. Então, de que forma vai ajudar? É você podendo olhar se você vai contratar um pedófilo, um estuprador, um shopping, o que aconteceu esses dias. O cara já tinha estuprado uma criança com 15 anos. Ele tinha 15 quando estuprou um menino de 6. E aí, com 19, ele reincidiu. E a psiquiatria já fala que eles não têm conserto. Não tem conserto. Agora, a justiça quer que a sociedade pague esse preço? Não. Então, eu preciso ver se escolas, shopping, onde tem circulação de criança, que você não contrate esse tipo de pessoa para trabalhar. Aí você consegue uma maior garantia. Não que vá ser 100%, não é isso. Nada impede uma pessoa, quando quer cometer um crime mesmo, não, é que nem o feminicídio. É um crime silencioso, gente, dentro de casa. Pedofilia, 68% dos casos é dentro de casa. Então, muito próximo, é né? difícil você acabar com isso. Mas nós precisamos prevenir, nós precisamos dar ferramentas para que a sociedade se proteja, já que nós não conseguimos coibir. Ótimo. Senador, e qual que é a expectativa aí para esse ano legislativo de 2025? A gente tem a eleição, a senhora já declarou apoio ao Davi. Em relação também do Congresso com o Poder Executivo, quais são as expectativas aí da senhora? Eu vi que hoje que o presidente já mudou a questão da comunicação, né? Eu espero que haja uma comunicação melhor com o Congresso, porque a comunicação não é boa realmente. E tem que dialogar com o Congresso. O Congresso também tem que dialogar com o governo. Não tem outra maneira de você fazer política. A política é a arte do diálogo, da conversa. Então, eu acredito que eles queiram melhorar isso. E aí pode melhorar como um todo. Eu sou pré-candidata ao Senado e quero começar o ano com mais uma lei sancionada, se Deus quiser, que é a reconstrução da mama da mulher para qualquer tipo de mutilação, que já passou por 5 comissões na Câmara. Eu acompanhei 5 comissões e agora vai só para a CCJ. Eu cuido da minha lei, né? Eu cuido da minha lei, eu corro atrás dela, Ayrton. Senão ela não aprova. E aí, incluindo essa cirurgia no SUS, ela também há uma previsão para os planos de saúde, de fazer a cobertura. Se o SUS faz, o plano de saúde tem que fazer também. Porque hoje ele fala que é porque o SUS não tem previsão no SUS, ele também não faz. Porque se for câncer maligno, ele tem que fazer. Então, você tem 11 doenças necrosantes que a mulher perde o seio. E eu
acabei acompanhando um caso triste, não tá, mas o cara cortou os 2 seios da mulher em X. Em X. E aí ela perdeu os 2 seios, não conseguia reconstruir, e enfim, com ajuda, eu consegui ajudá-la, ela conseguiu pelo Fazer SUS. O SUS conseguiu reconstruir e tal. Mas não precisa ser uma luta, tem que ser um direito, porque isso não é grandes coisas, entendeu? Tanta coisa na saúde que é feito, que vai dinheiro jogado fora. Vamos aproveitar esse dinheiro para fazer com quem precisa realmente, né? E a senhora tem todos esses projetos, né, focados muito na mulher, na defesa da mulher. A senhora até falou do feminismo. A senhora nunca se viu como uma feminista e com essa atuação no Congresso, repensou sobre isso? Repensou o feminismo? Eu falo que é um direito da mulher, porque eu nunca fui machista. Eu não me considero uma pessoa machista. E eu vejo muitas mulheres machistas. Reproduzindo isso, né? Isso, reproduzindo isso, educando o filho menino diferente da menina. O menino vai jogar bola enquanto a menina lava a louça. Na minha casa não vai assim, não. E eu tinha 2 meninas. Eu tenho 2 meninas, né? Tenho uma neta e um neto. E eu sempre falei isso para minhas filhas. Então, imagina, eu sou casada com um italiano, machista, né? Uhum. Mas ele não teve muita chance. Obrigado na marra a não ser. Não ser, porque é melhor, a vida fica melhor, fica mais fácil, fica mais com mais dignidade, mais justa. É isso que eu falo. A mulher não tem que ficar fazendo coisinha. Eu falo que muita lei, sabe, muito projetinho, só incomoda. Uhum. Só incomoda. Você tem que fazer projetos que realmente cheguem e que façam uma diferença. Só criar volume não Não resolve, adianta, né? não resolve. Então, por exemplo, quando foi votado o projeto da lei salarial entre homens e mulheres, quando eu vi lá uma palavra, eu falei, gente, isso está errado. Isso não está certo, porque isso vai englobar outros fatores, que é produtividade, que é a hora extra, que é tudo. E daí o homem e a mulher, como é que o homem e a mulher vão ganhar igual? Foi uma luta, meu amigo. Foi uma luta. Eu tive que me voltar contra as mulheres. Pensa bem. Uma coisa que eu falo, não, mas vocês estão erradas, porque se isso hoje nos diferencia, amanhã vai nos eliminar no mercado de trabalho. Aí foi. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Senadora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter passado esse tempo aqui com a gente, conversando um pouco sobre sua trajetória, sobre suas ideias, né, sobre política. E a gente está sempre à disposição. Com certeza a gente vai ter uma outra oportunidade para conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ayrton. Obrigado, Rafael. Eu estou sempre à disposição. E passou rápido, né? Passou. Aqui, ó, mais de 1 hora de conversa. Que bom. A gente nem vê, né? Nem vê. Obrigada, gente. Obrigada a toda a audiência do Pode Olhar. Rafa, muito obrigado também por aceitar mais este convite, né? E até uma próxima. Até a próxima, amigo. Obrigado. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o www.olhardireto.com.br. Acompanhe a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.